Hoje nós vamos falar sobre a vocação, o chamado que Deus tem para cada um de nós. Talvez você pense, pastor, mas eu acho que Deus não tem nada para mim não. Eu vou te mostrar que Deus tem. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem propósitos eternos que Ele quer cumprir na nossa vida aqui na terra. E nós vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 26 ao 29. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Aqui está dizendo que Deus, Ele chama o improvável. Deus nunca chama aquela pessoa mais capacitada, aquela pessoa que todos olham e admiram, mas Deus sempre chama aqueles que não são, aqueles que são desprezados, as pessoas fracas, as pessoas que se consideram doentes, que se consideram pecadoras demais. Então, se você não se sente merecedor de andar com Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você é um forte candidato para que Deus faça uma grande obra na sua vida e através de você. Amém? Eu me lembro que na noite que eu me senti mais sujo, pecador, foi a noite que Deus derramou misericórdia e Ele me salvou. E eu me lembro que muitos anos depois, eu novamente me senti sujo, pecador, um crente que não servia para nada, porque eu não conseguia nem orar direito, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, e eu pensava, Deus nunca vai fazer nada na minha vida, porque eu não faço nada direito. E naquela noite, Deus me batizou com o Espírito Santo, Deus me encheu com o Espírito Santo, e tudo isso para que eu entendesse que não existe nada de bom em mim, para que eu glorifique a Deus. Aqui no versículo 29 diz que é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque se existe alguém que acha que é alguma coisa, essa pessoa está cheia de si e vazia de Deus. Então, o segredo para nós andarmos com Deus é vivermos nos esvaziando a cada dia. Quando você fizer uma coisa muito boa, você tem que lutar contra você mesmo. Não, se existe algo de bom em mim, é a graça de Deus na minha vida. Eu não sou nada. Assim como o apóstolo Paulo disse, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, hoje nós vamos ver como Deus, Ele chama e como Deus capacita o servo dele, alguém que foi chamado. E o que é maravilhoso é que todos que foram chamados segundo o propósito de Deus, eles podem ter a certeza de que tudo vai contribuir para o seu bem. Até mesmo as suas quedas, as suas falhas, tudo já faz parte do plano de Deus. Então, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje à noite, para que você entre nesse propósito de Deus, nesse plano de Deus, e aí a tua vida vai ser mudada radicalmente. Tudo vai passar, em vez da sua vida andar para trás, vai começar a andar para frente. E mesmo que você pense, pastor, mas na minha vida não tem sido assim não. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, está uma luta tremenda, parece que até piorou. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver que está melhorando, porque Deus está te capacitando, Deus está te moldando. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Então, meu irmão, muitas vezes nós temos lutas, desertos, porque nós mesmos criamos esse deserto. Mas a promessa é que se você obedecer a Deus, os seus caminhos serão iluminados. Amém? E nós vemos vários exemplos de homens que eram homens improváveis, né? Nós vemos o exemplo de Noé. Deus falou para Noé construir um barco, e esse homem pregou, e aparentemente não teve resultado nenhum. Durante 100 anos ele pregou, e ninguém quis ouvir. Mas Deus era com ele. E muitas vezes nós nos enganamos por causa disso, por causa da falta de resultado.
Nós pregamos, falamos de Deus lá na nossa casa, parece que nada muda, mas nós estamos enganados. Se nós estamos na obediência, se estamos em santidade, buscando a cada dia melhorar, estar com Deus, Deus está conosco. E nós devemos enxergar com os olhos da fé. Nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés era um homem que tinha dificuldade de falar, de se expressar. Não sabemos se ele tinha um problema de doença, uma doença física, mas ele mesmo falou: quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar direito.